Vamos voltar a falar sobre o plano de contingência ao tarifaço, dessa vez voltado ao setor industrial, que é impactado tanto pelas tarifas quanto por cortes de renúncias tributárias que afetam as políticas industriais. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse assunto agora e recebemos nos estúdios de Brasília o Wallace Moreira, que é secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do MDIC. Secretário, vem conversar com a gente agora. Muito bem-vindo e aproveito para dizer que com o secretário também a gente está também com o Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Tudo bem, secretário? Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Daniel. O prazer é todo meu. Daniel, boa tarde para você também. Por favor, faça as honras da casa. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Um agradecimento ao Wallace Moreira, que veio aqui ao nosso estúdio em Brasília. Obrigado, Wallace. Queria começar pelo detalhamento, secretário, desse plano de contingência em resposta ao tarifaço de Donald Trump, que foi anunciado pelo governo brasileiro na quarta-feira da semana passada. Ainda restam algumas definições e é sobre elas que eu gostaria de questioná-lo. Primeiro, quando as linhas de crédito com juros mais baixos para estimular o setor produtivo vão estar efetivamente disponíveis para as empresas brasileiras? E a quanto? Qual será a taxa de juros praticada? Que é uma grande pergunta que ainda se faz. Obrigado de novo. Boa tarde. Bom, primeiro, antes de mais nada, é importante só lembrar, retomar um pouco, que o Plano Brasil Soberano, ele é resultado, né, de uma liderança do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, né, em um comitê interministerial nas negociações com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, né, em amplo diálogo com o setor produtivo. Nós tivemos mais ou menos 39 reuniões com mais de 392 representantes do setor produtivo e a partir tanto das negociações como também do diálogo com o setor produtivo foi construído o Plano Brasil Soberano para atender as empresas afetadas pela medida, né, de implementação de tarifas unilateral por parte dos Estados Unidos. Esse plano ele está dividido em algumas dimensões, como, por exemplo, a questão do crédito, a questão do diferimento de tributo, da questão do drawback, do reintegra e, ao mesmo tempo, da modernização do sistema de financiamento e garantias para exportação. Esse plano ele foi enviado para o Congresso, né? Tem uma medida provisória e também tem um projeto de lei, né, que foi enviado para o Congresso para ter um aporte nos fundos garantidores de crédito. Então, a partir disso, nós teremos 18 atos, né, atos do Poder Executivo, em particular do Ministério da Fazenda e do MDIC, em que regulamenta através de portarias as medidas que estão previstas na medida provisória e no projeto de lei, para que todos os atores contemplados, né, em que foram afetados pela medida dos Estados Unidos possam ter acesso às linhas de crédito. Em relação à taxa de juros, isso está sendo definido, inclusive, internamente, discutindo com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Indústria e com os bancos, em particular com o BNDES, para que se tenha taxas de juros adequadas às condições, né, das empresas afetadas pela medida de unilateral, repito, dos Estados Unidos, Daniel. Cara, eu aproveito justamente para perguntar com relação a essa expectativa de divulgação de novas informações. A gente sabe que os exportadores estão esperando justamente por essas respostas com relação a juros. Vocês têm uma previsão de quando que essas informações extras vão ser divulgadas? Se vai ser nessa semana, se vai ser hoje, talvez amanhã? Sei que é algo que envolve mais do que um ministério especificamente, mas gostaria de entender, porque a gente sabe que os exportadores estão esperando por essa resposta. Veja, só para contextualizar, quando a gente tem uma medida provisória, um projeto de lei, o processo de regulamentação, de portarias ou até mesmo de decreto, ele demanda um espaço temporal razoável. Entretanto, nesse cenário em que nós temos uma emergência, Muriel, nós estamos trabalhando desde o anúncio da medida provisória, semana passada, do Plano Brasil Soberano, para possivelmente, esta semana ainda, a gente apresentar os 18 atos do Poder Executivo, do Ministério da Fazenda e do MDIC, do MAPA, né, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque tem a questão das compras dos alimentos, dos gêneros de alimentos, que passa pelo MAPA e pelo MDA. Todos esses atos já estão sendo feitos,
né? Nós trabalhamos agora final de semana inteiro nesses atos para que esta semana, né, nós consigamos anunciar e publicar todas as portarias que regulamentam, fazendo com que as empresas afetadas possam ter acesso ao crédito de 30 bilhões de reais. Daniel? Isso significa, secretário, que já a partir desta semana ou da próxima, as empresas interessadas já poderão tomar esses recursos efetivamente? Exatamente. A partir desta semana, com a publicação da portaria e também o Congresso trabalhando em parceria com o governo, né, na aprovação do PL, né, as empresas já poderão ter acesso às linhas de créditos, né, que garantem aos exportadores benefícios para poder enfrentar essa conjuntura desfavorável como resultado, né, da medida dos Estados Unidos. Aproveito também para perguntar se vocês estão em contato com governos estaduais para tentar trazer novas informações, algum outro plano específico mais regionalizado para um ou outro, enfim, exportador, um ou outro setor. Vocês têm conversado também com os governos estaduais, já pensando em talvez planos mais específicos para as regiões mesmo? Sim, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, tem desde o início conversado com os governadores, porque tem ações, por exemplo, como as compras públicas, que têm uma efetividade maior, né, com a atuação dos governadores, de prefeitos. Então, a medida que está na MP sobre a autorização para compras públicas faz com que os governos dos estados tenham maior flexibilidade no processo licitatório para poder fazer compras, né, em particular de gêneros alimentícios que têm ali um espaço temporal muito curto de validade. Então, isso já está sendo acelerado. Nós continuamos ouvindo o setor privado e o governo, porque tem certas particularidades setoriais que a gente precisa compreender ao longo do tempo se a medida está sendo efetiva ou não. E aí, a partir disso, fazer aprimoramentos. Eu costumo dizer que política pública é um documento e um trabalho vivo, né? Que a gente, todos os dias, a gente vai reavaliando, avaliando os impactos e a necessidade de serem aprimoradas. Daniel? Secretário, um ponto importante desse plano foi a elevação do Reintegra. Reintegra, só para quem não sabe, é aquela devolução de resíduos de tributos que não foram efetivamente devolvidos às empresas que exportam e essa devolução estava desde 2018, se não me engano, em apenas 0,1% do total exportado, agora vai para 3% pelo plano, mas para as empresas que efetivamente são afetadas pelo tarifaço americano. Qual que é o problema? A gente já detecta, secretário, em conversas com associações empresariais, um trabalho, um lobby, para que essa elevação seja espalhada também para outros setores, para todas as empresas que exportam, independentemente de terem sido afetadas ou não pelo tarifaço. Como que o Ministério, o governo vai reagir se o Congresso expandir o escopo do Reintegra? Olha, Daniel, tem uma questão que é importante. Essa questão do Reintegra, né, vai ser resolvida, solucionada na reforma tributária, que está sendo regulamentada já. Importante, uma reforma tributária que foi feita no governo do presidente Lula depois de 30 anos que se tentaram fazer e agora foi feita. Já está tendo a regulamentação, nós vamos desonerar exportação e investimento e colocar o Brasil em um outro patamar de competitividade frente ao mundo, né, fazendo com que as empresas exportadoras tenham esse benefício, tanto nas exportações como no investimento. Se o Congresso decidir, né, incorporar outros setores, tem uma questão básica que é seguir a lei de responsabilidade fiscal. Para todo gasto, a gente tem que apresentar a contrapartida da receita, porque é uma responsabilidade. Tem uma questão que é do governo do presidente Lula, liderado pelo ministro Fernando Haddad, que é o equilíbrio das contas públicas. Então, hoje foi dado, né, um benefício do Reintegra, como você colocou, de até 3%, para as empresas exclusivamente afetadas pela política de tarifas dos Estados Unidos por uma questão de responsabilidade fiscal. Inclusive, no projeto de lei, nós estabelecemos um teto de até 5 bilhões para não ultrapassar por causa da questão da previsibilidade fiscal. Então, é importante que tenhamos isso mantido, mas se caso não haja, né, o Congresso vai ter que apontar como, né, equilibrar as contas públicas com a ampliação desse benefício nesse momento agora, dado que, repito, todos terão esses benefícios quando tiver a implementação da reforma tributária a partir de 2027. Então, mas para o que resta de 2025 e 2026, só haveria uma possível ampliação do Reintegra, se o Congresso bem entender, caso o próprio Congresso aponte de onde virá o dinheiro. O governo não tem nada a ver com isso, vamos dizer assim.
Não, exatamente, o governo está lá apresentado o projeto de lei. Se eventualmente houver uma emenda em que apresente essa proposta, tem que apresentar ali a fonte de receita para manter o equilíbrio da conta pública. Como toda política pública, como todo gasto pela lei de responsabilidade fiscal tem que ter ali a sua fonte de receita para se manter a política de responsabilidade fiscal. Secretário, eu gostaria de falar com o senhor também com relação ao cenário da indústria. Semana passada a Fiesp divulgou um levantamento importante, mostrando inclusive projeção de crescimento para a indústria para esse ano e uma queda de 1,3% para 0,9%, muito por causa do cenário que a gente está acompanhando, inclusive com relação a tarifas. Como é que vocês têm enxergado esses últimos movimentos? Como é que vocês têm enxergado a indústria como um todo agora para 2025 com esse cenário agora específico de tarifas também? Tá. Falar da indústria, a gente sempre traz que o MDIC, ele pensa a indústria de uma forma estrutural, né, e conjuntural. Por isso que nós temos a Nova Indústria Brasil, que é um programa de governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, em que é importante trazer aqui o resultado do ano passado. A indústria, né, cresceu 3,4%. Foi o maior crescimento dos últimos 14 anos da indústria, justamente como resultado de um crescimento econômico de 3,4%, né? E que também foi um crescimento de 3,2% em 2023. Por que eu estou citando isso, Muriel? Porque a indústria brasileira, ela também tem um papel relevante no mercado interno, né? A indústria de transformação no Brasil depende muito desse mercado interno, não só do mercado externo. Então, o crescimento do mercado interno, de certa forma, pode compensar relativamente uma redução das exportações para os Estados Unidos. Obviamente que nós queremos exportar mais, queremos ter acesso ao mercado norte-americano como a qualquer outro mercado mundial. Mas em um cenário como esse, com a medida já implementada pelos Estados Unidos, podemos compensar buscando novos mercados, mas podemos compensar também com a retomada do crescimento do mercado interno. Entretanto, é fundamental que a gente tenha uma política de juros mais racional. É óbvio que a política de juros de 15%, e a prévia do PIB hoje mostrou isso, uma desaceleração do PIB, é muito ruim para o desenvolvimento, para a dinâmica da indústria brasileira. Então, é importante que nos próximos meses, né, a gente tenha um cenário de taxa de juros mais razoável, porque setores de bens de consumo duráveis, por exemplo, um dos setores afetados pela política de tarifa foi o setor de bens de capital, máquinas e equipamentos, o setor automotivo. São setores que dependem muito de financiamento, de crédito. E com a taxa de juros hoje predominante no Brasil de 15%, você inviabiliza o mercado de consumos, bens duráveis e o setor de investimento. Então, a gente acredita muito que com a queda da inflação, com a safra melhor, com o câmbio voltando, né, abaixo de 5,40, como está hoje, a gente já tem uma desaceleração da inflação com a perspectiva de redução dos juros para a gente ter um aquecimento desse mercado interno nos próximos meses. Secretário, deixa eu explorar um pouco com o senhor a questão da diversificação de mercados que está no discurso do governo em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos. Óbvio que é uma iniciativa absolutamente louvável, óbvio que se a gente não consegue exportar mais para o mercado americano, que bom seria se a gente puder exportar para a China, para mercados asiáticos, para o Canadá, para o México, para os latino-americanos e europeus de forma geral. Mas aí eu me lembro de uma questão. O Brasil tinha anunciado com o México o estabelecimento de negociações comerciais para aprofundar o acordo que existe hoje, que é muito pequeno entre os dois países, e com o objetivo de encerrar essas negociações em 1 ano. Isso aconteceu em maio de 2015, quando Dilma Rousseff era presidente. Desde lá, já houve diversas tentativas. Por que a gente acredita que agora o vice-presidente Geraldo Alckmin está indo, o senhor deve participar também de uma missão ao México para tentar acelerar um acordo comercial? Por que acreditar que agora vai? Porque iniciativas anteriores, a gente sabe que os acordos, negociações comerciais são muito lentos e difíceis. O Brasil é muito forte na agricultura, os países resistem a abrir seus mercados para a agricultura. Por que agora vai? Veja, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin acabaram agora de avançar muito no acordo União Europeia-Mercosul, né? Então, isso é um exemplo do papel de negociador que tanto o presidente Lula como o vice-presidente eles têm.
né, em um processo de diálogo muito grande, de buscar esses novos mercados. Foram abertos mais de 399 mercados agora no governo do presidente Lula para diversos produtos. Eu concordo com você, Daniel. Negociação e acordos, eles demandam tempo, um espaço temporal razoável e dependendo da conjuntura você pode ter mudanças. Quando você fala de 2015, pós-2015, nós tivemos várias mudanças de governo em que o governo do presidente Lula, que tem como princípio o diálogo, a busca de parcerias, ele não estava mais no poder. Tiveram governos que romperam relações comerciais, que romperam, né, o bom senso de comercialização, de acordos com o resto do mundo. Este governo ele tem como princípio o diálogo. Ele tem como princípio buscar novas relações comerciais. É óbvio que nessa conjuntura onde todos os países no mundo buscam resiliência na sua cadeia produtiva, né, fortalecer suas cadeias produtivas e, ao mesmo tempo, né, essa questão das tarifas e da proteção ela cresce muito, vai exigir do governo brasileiro um esforço maior. Mas a ida do vice-presidente ao México e também, posteriormente, a outros países, como a Índia, né, em outubro, faz com que o Brasil se coloque em uma condição de negociador internacional muito grande em busca de mercado, tanto para o agro como também para a indústria brasileira. Secretário, no dia da divulgação do plano, a gente ouviu, inclusive do ministro Haddad, de que existem outros setores que estão no radar quando a gente fala de tarifaço, por exemplo, setores como o do algodão, da soja, que são setores que nesse momento estão na lista de exceções, mas que podem ser impactados porque a gente percebe até uma forçação por parte ali de Donald Trump para que outros mercados, outros países comprem mais dos Estados Unidos. De que forma que vocês estão monitorando, portanto, esses outros setores, e para além de algodão e soja, enfim, que caso sejam impactados, que possam começar a impactar também os setores aqui do Brasil? É o que eu falei, Muriel, lá no início. A política pública ela é dinâmica, ela é feita cotidianamente. E nós temos vários estudos técnicos, tanto o MDIC como a Fazenda, setorialmente falando, em que nos permite identificar quais são os riscos de setores entrarem, mas também de outros setores saírem. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, ele continua na negociação, em contato com autoridades norte-americanas para reduzir tanto a tarifa, como também reduzir o número da lista de produtos que ficaram, né, nos 10 mais 40%. Então, essa tentativa é constante. Há uma certa imprevisibilidade na ação do governo norte-americano, nas suas ações. Lembre que essa medida de aumento da tarifa não foi feito através de uma carta, de um documento formal. Foi feito através de uma rede social. Então, essa questão da imprevisibilidade no comportamento do governo norte-americano nos coloca numa condição de constantemente estar avaliando todos os cenários. Então, eu tenho muita clareza do que nós temos nas mãos para poder agir no sentido de defender nossos setores produtivos se, eventualmente, né, houver mais alguma ação que possa prejudicar nossa indústria e o nosso agronegócio. Daniel? Secretário, só para a gente arrematar aqui nossa entrevista, a gente tem tido imensa dificuldade de negociação com o governo do Donald Trump, a gente não vai abrir mão de algumas coisas, quer dizer, coisas que constitucionalmente a gente não pode negociar, não serão negociadas, isso está claro. Mas se a gente estabelecer, de fato, uma negociação comercial com o governo americano, o que está na mesa, eventualmente? Sobre o que a gente aceita conversar? As tarifas que a gente adota para a indústria, principalmente, podem ser discutidas, tarifas sobre etanol, a gente pode discutir aceleração de registro de patentes, a gente tem elementos para oferecer numa negociação com o governo americano? Veja, primeiro, Daniel, é importante a gente ter clareza. Do ponto de vista racional e econômico, não há motivo para a decisão do governo norte-americano contra o Brasil. Dos 10 principais produtos que nós importamos dos Estados Unidos, 8 têm tarifa zero. A nossa tarifa efetiva arrecadada, descontando ali, tirando todos os regimes especiais que nós temos, a nossa tarifa é de 2,7. O Brasil é um país que tem déficit comercial com os Estados Unidos, tanto na balança de bens como na balança de serviços, ou seja, é um caso muito peculiar frente ao mundo que tem superávit comercial com os Estados Unidos. Então, eu acho que é importante a gente iniciar o raciocínio, o diálogo, pensando nisso. E sim, o Brasil está disposto a conversar. Nós temos, o vice-presidente conversou com o setor financeiro, né, que representa os Estados Unidos, conversou com as chamadas, né, entre aspas, Big Techs, né, as empresas
norte-americanas, conversou com todos os setores para ouvir, né, o que é mais sensível, o que pode ser feito e pode ser negociado. E o governo brasileiro está à disposição para negociar. Tanto é que houve 694 produtos fora da ordem executiva dos Estados Unidos da sanção dos 10 mais 40%. Isso foi fruto do diálogo liderado pelo vice-presidente. E ele vai continuar fazendo essas negociações e, na medida do possível, em que não coloque a soberania do Brasil em risco, né, nós vamos negociar. Muito bem, secretário Wallace Moreira, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente, por ter vindo presencialmente nos nossos estúdios em Brasília. Volte sempre, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Muriel, agradeço, Daniel, fico sempre à disposição e é um prazer muito grande estar aqui para dialogar com vocês. Obrigada, secretário. Boa semana e obrigada, Daniel Hitchner, também.